E vamos para mais uma dica de pintura. E aqui nós temos essas nuvens dessa obra que eu estou pintando. Pode ver que eles já estão ficando com um efeito de nuvem, né? A dica de hoje é entender que para ter esse efeito, o ideal é trabalhar com um pincel seco sobre um fundo úmido. E entender as camadas, o que vem à frente na nuvem e o que vem por trás. O que vem por trás é essa cor azul. A nuvem, naturalmente, ela é branca, qualquer um sabe que tem esse floco de neve, parece um algodão doce, né? Mas o fundo é azul, considerando um céu azulado, né? Pode ser um céu azulado escuro, ou dependendo da cor, da situação, um avermelhado com pôr do sol, alaranjado, mas o céu tradicionalmente azul, você terá ele ao fundo, então você tem que vir com ele primeiro, porque ele vem por trás. Então, o que eu fiz? Eu fui jogando esses azuis em alguns pontos e o que eu faço? Eu vou vindo por cima com branco. Em alguns pontos, né? Eu fui vindo por cima com branco. Isso com uma camada úmida. E aí, no meio do processo, o que a gente faz? A gente entra com um pincel seco, né? Ó, como ele tá seco. Só que ele vai carregando tinta. No meio do processo, depois de várias camadas úmidas, trabalhando esses flocos de neve, né, as áreas mais brancas, as de sombra, o azul do fundo, em algum momento você tem que vir com esse pincel seco. E você tem que esfregar bastante. Se você só jogar, ele vai manchar e vai grudar. Pode ser um efeito interessante. Mas eu acho interessante também que pareça um floco de neve. Então você tem que vir com o pincel seco sobre o branco, tendo já essa camada do fundo e os meios tons trabalhados, né? Eu já deixei a camada de fundo, seria onde está a sombra, né? Os meios tons, onde tem as áreas mais esbranquiçadas, que vão vir com o branco mais puro, mais intenso. E aí o que você faz? Você vem com o pincel seco, como eu mostrei, você já com uma camada úmida por baixo, o que vai acontecer? Se você ficar esfregando, ele vai se unificar a camada que está atrás. E aí você vai criar esse efeito, né, parecido com um esfumato, né, do Leonardo da Vinci. Também não vou aqui dizer com precisão que é o esfumato, não. Mas é semelhante, algo parecido. Você tem que ter a camada úmida por baixo. E aí você vem com branco, né, adicionando brilho. E tem que ficar esfregando, né? Não adianta só vir e jogar uma pincelada porque ele vai marcar. E aí que a gente faz? Tem que tirar essa marca de uma crosta de tinta, como nesse caso. Em alguns pontos pode ser que fique e fique interessante. Mas o que eu quero é ir esfumando. E aí em algum momento você vai cobrir quase todas as áreas de sombra. Você vai vir de novo com as áreas de sombra, os azulados, e vai vir com esses alaranjados de novo, considerando que seja talvez um meio tom, e depois com branco por último. Então você vai ficar vindo e refazendo essas camadas até chegar a configuração ideal da sua nuvem. E claro, olhando bastante a sua referência, a sua foto, porque senão porque no caso aqui a gente quer reproduzir um efeito de uma nuvem, então é um realismo. Para chegar ao realismo, a gente tem que ter uma foto de qualidade da nuvem. No caso, eu tenho. Então, eu tenho que ficar toda hora olhando. Na minha nuvem, ela não tem essas sombras, ou seja, eu ainda tenho que cobrir todas essas sombras de azuis. Ela é um pouco mais uniforme, né? E aí eu tenho que vir com mais branco sobre toda essa camada. Quando eu chegar com branco de uma forma mais uniforme sobre toda essa parte da nuvem, vou ter que analisar para ver se ela tá boa. Se não, eu tenho que vir de novo com as áreas de sombra, com mais azul, depois com mais laranja e ir trabalhando, olhando a foto, ver se tem outra cor por aqui e sempre esfregando com o pincel seco. Sempre esfregando com o pincel seco. Tanto a área de sombra quanto a área de luz. A área de sombra pode até vir um pouco mais aguado, mas a área de luz você vai vir com branco já criando uniformidade em tudo. Até mesmo na área de sombra, porque a nuvem ela é muito mais branca do que
os outros tons e as outras cores. A área de sombra, ainda assim, é um tom bem alto, a área de sombra. Não tem sombras assim tão escuras, né? A não ser que seja uma nuvem prestes a trovoar, aquela nuvem preta, acinzentado escuro, tudo bem. E aí você tem que vir adicionando branco. Não deu certo, vem com mais laranja. Não deu certo, volta com o azul, depois vem com o laranja, depois vem com o branco e sempre com o pincel relativamente seco. Ó. Tem que estar seco. Se botou médium, ficou muito aguado, tira com o pano, e vai para a tela. Tira o excesso de líquido e vai para a tela. Veio com um pincel muito líquido, pega o seu pano, joga, tira o excesso de líquido, espera secar, se for necessário, e vem de novo esfumando. Se você vier esfumando sem adicionar tinta, o que vai acontecer? Você vai unificando todas as áreas. Se você quiser trabalhar só uma área, você vem aqui, ó. Você pode vir só vindo com uma pincelada leve. Se você quiser esfregar assim, você vai criar uma uniformidade. Se você vir de leve, você já vai dar um efeito melhor. E não vai espalhar tanto. Então tem que controlar também a pincelada. Então eu já gostei do efeito. Então não adianta eu ficar esfregando, que aqui vai ficar mais uniforme, vai virar uma parede de uma cor só. Então a gente não quer que fique uniforme, a gente quer criar essas diferenças, esse azulado, esse acinzentado, a mistura do branco e laranja com um azul, esse branco mais forte. Então a gente não pode desfazer o que a gente já fez. E aí você vai criando pontos mais intensos de luz, pontos de sombra, e você vai cobrindo, criando camadas. Em algum momento você vai vir um azulado de novo, você vem com o azulado e depois vem com o branco de novo. E aí você vai fazendo camadas sobre camadas até atingir o efeito de uma nuvem. Lembrando, sempre, para esse tipo de trabalho, é seco sobre seco. É um processo de pintura seco sobre seco. Ou seja, olha o pincel, como ele não tem líquido. Ele é seco. É só no pigmento. Você mistura pigmento com pigmento. Aqui, ó. Você mistura laranja sem médium com o pigmento do branco sem médium. Então, seco com seco, sem médium. E aí você vai esfregando. Você pode vir jogando assim para não jogar tanto. Você pode vir espalhando, como eu fiz, um esfumato. O efeito de esfumato é mais assim. E você vai unificando. Quer jogar uns brancos só nas áreas mais intensas? Pode jogar. Ó, aí ele vai marcando. Sem médium. Tá vendo? Seco sobre seco. Isso é um estilo, é um processo de pintura. Existe o seco sobre seco, que é isso que eu estou fazendo. Existe o seco sobre molhado, molhado sobre seco, molhado sobre molhado. Cada diferença de um médio do pincel para o médio da tela vai criar um efeito diferente. Então, seco sobre molhado, molhado sobre seco, molhado sobre molhado. Aqui eu ainda estou no meio do processo da nuvem, ainda não está no final. Neste momento, eu vou aumentar um pouco as nuvens, levar elas um pouco mais em direção ao azul. Né? Eu percebi que poderia acrescentar um pouco mais a nuvem, aumentar um pouco mais, alargar
a presença dela sobre a tela. Que nesse momento eu vou adicionando pontos de luz, ou seja, eu vou prestando atenção na foto e vou procurando pontos de luz nas nuvens, né? Que é ali o claro escuro, os meus tons que vão definir essa formação dessa nuvem tridimensional, esse aspecto de vapor, um aspecto tridimensional da nuvem, né? Que é algo difícil realmente a gente imaginar e representar, né, algo de forma tridimensional, mas que é vapor, né? São coisas que a gente não necessariamente pega de forma tão sólida, não são elementos tão sólidos assim na natureza que o ser humano consiga pegar ou manipular, né, como vapor, ou até mesmo ver, né? E no caso, a gente, eu acabei deixando com um aspecto muito sólido, olhando assim rápido, parece que minha nuvem é uma pedra ou uma montanha ou qualquer coisa do tipo. Então, aqui, para falar a verdade, eu percebi que não estava dando muito certo, porque eu estou procurando meio tons. Eu estou procurando mais detalhes e mais detalhes e mais luzes, mais flocos de neve, né? De flocos de nuvem, né? E desse vapor branco, dessa cor dourada e sinceramente aqui eu já percebi que não estava ficando tão bom. Mais à frente eu vou mostrar para vocês que eu vou vir de novo com a cor de fundo azul cerúleo ou azul celeste com um pouco de branco e vou vir trabalhando depois de novo a nuvem. Então a nuvem ela tem esse processo de você trabalhar o fundo, vem com a cor da nuvem, que é esse amarelo limão, cádmio, com um pouco de cádmio e alaranjado, com um pouco de branco de titânio. E aí você joga essas cores, depois você vem com o azul de novo, depois você vem com as cores da nuvem. Então é um ir e voltar, né? Aqui eu acredito que não está ficando muito legal. Eu estou procurando sempre meios tons, mais detalhes, mais detalhes, mais detalhes. O que acontece? A gente acaba colocando cada vez mais tinta. E o que vai acontecer com esse excesso de tinta? Eu vou acabar criando uma informação extremamente sólida, né? Cada vez mais sólida, que não é de fato o que é uma nuvem. Uma nuvem não é sólida, não é um elemento sólido na natureza. Neste momento, pessoal, eu venho adicionando um pouco dessa nuvem que é mais esbranquiçada, que é esse branco mais puro. Eu preciso que ele tenha realmente seja mais sólido, tenha mais branco, seja mais esbranquiçado. Então eu vim aqui apenas acrescentando esse branco dessa faixa de nuvem esbranquiçada, né? Que é esse branco de titânio puro. Aqui nós estamos entrando com um pouco mais de branco para cobrir essas nuvens, para que elas fiquem com o aspecto de uma nuvem mesmo esbranquiçada, né, com uma presença mais forte na composição.
Então, agora nós estamos entrando com um pouco do azul do fundo de novo, sobre como a cor do fundo que vem por trás da nuvem. A nuvem ficou um pouco opaca, ou excedeu-se um pouco do ponto, a minha nuvem. Achei melhor voltar com os azuis e as cores que vêm abaixo, ou seja, esse azul que vem de cima para baixo clareando, então é um azul cerúleo ou azul celeste, mais saturado, que é a cor do fundo. E aí eu venho nas partes que esse azul vai respirar e deixo as áreas onde a nuvem vai se proliferar de forma mais intensa, para cobrir depois de novo, vir por cima desse azul com um pouco mais de nuvem, só que consertando, né? Vir com uma camada mais translúcida. É quase como se fosse uma velatura. Essa camada que eu fiz ficou muito opaca, então a ideia é vir com uma camada quase de uma velatura sobre esse fundo azul. A ideia é justamente trazer apenas nos pontos que o azul se prolifera mais, em que ele aparece mais, como uma cor de fundo. E aí vou vir cobrindo depois de novo com a cor da nuvem, mais amarelada, mais dourada, essa nuvem, né, amarelada. Neste momento, estou resgatando o azul do fundo na parte das nuvens douradas, amareladas e douradas. Achei que ficou muito opaco, então vou vir com azul cerúleo ou azul celeste esbranquiçado, com branco de titânio, ou seja, tem que ser esse oposto do azul escuro, que é do topo, e criar um azul claro. Então, o oposto, seguindo a lógica da cor, que eu utilizei seria o azul cerúleo ou azul celeste com um pouco de branco. Eu vou resgatar esse fundo azulado para depois vir por cima com as nuvens de novo, né? Porque acredito eu que ficou com um aspecto um pouco opaco demais, então preciso que ele fique mais translúcido, né? Então eu vou tentar refazer e adicionar um pouco mais de tinta, que não deixa de ser ruim. Esse fundo precisa de um pouco mais de tinta. Então eu aproveito, coloco mais uma camada de fundo e agrego, deixo o fundo com uma camada um pouco mais espessa, que é o que eu gostaria de ter, e refaço o que eu achei que não ficou tão bom. Para isso, eu venho colocando os azuis apenas em alguns pontos que eu acho que ele vai aparecer mais. E depois eu vou vir cobrindo os pontos de mais luz com mais azul. Deixo alguns pontos mais iluminados e trabalhar as áreas, ou seja, as sombras, o azul que aparecer do fundo. O que eu percebi também é que essa nuvem ela precisa ela ser, né, de fato translúcida. Ela tem que ter um nível de translucidez, não e para isso eu preciso evitar criar uma camada muito opaca, né? Eu vou adicionando detalhes da nuvem e quanto mais detalhes, mais tinta. Então, é importante, né, se eu passar do ponto da tinta e ela secar, eu vou ter que vir de novo com o azul do fundo e vou ter que vir com uma camada mais translúcida por cima para criar essa nuvem, quase como se fosse uma velatura, mas eu estou utilizando com um certo grau de maior de opacidade, ou seja, opaco sobre fundo, a tinta opaca sobre o fundo úmido. O que ficou claro aqui
é que eu preciso evitar que a nuvem tenha um aspecto excessivamente opaco. Ele precisa ser translúcido, parecer um floco de neve e que eu veja o que está por trás dele. Então, em muitos momentos aqui do vídeo, eu trouxe o azul de novo, pintei a nuvem. Não ficou bom? Trago o azul de novo do fundo, pinto de novo. Nós temos essas duas regiões de nuvem branca e nuvem dourada, né, amarelada, como se estivesse recebendo a luz do sol. Então eu tenho que ir e vir várias vezes até atingir o ponto correto, o ponto ideal, né? E o que é o ideal? É uma nuvem translúcida que eu vejo por trás dela, parece de fato um floco de neve, algo transparente, leve, vazio, mas que você vê por trás. Ele não pode ser excessivamente sólido, né? Então eu tenho que ir, às vezes, esperar a tinta secar para ver se o efeito que eu pintei de fato ele ocorreu. Então, esse é o resultado final que eu tenho da nuvem. Eu resgatei esses azuis, que são as cores do fundo, para vir com uma camada mais translúcida por cima. E de uma forma geral, acabei dando para toda essa área da nuvem mais carga de tinta. O que vai deixar essa região mais vívida, né? Então eu resgatei o fundo de toda essa área, vim com o branco de novo e agora vou vir de novo com um pouquinho, vou ter que vir com um pouquinho de cor desse amarelo dessa nuvem dourada, se eu quiser, né? Pode ser que essa translucidez seja o suficiente para essa região das nuvens. E o importante, eu tenho que esperar a tinta secar para ver de fato se esse efeito deu certo. É bom esperar secar para ver se o efeito da nuvem no momento atual é o suficiente.